Olá, meus irmãos, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela sua providência que tem guardado a todos nós nesses dias difíceis. O Senhor tem nos sustentado, tem guardado o povo do Senhor. Glória ao nome do Senhor pelos seus livramentos. Amado irmão, gostaria de meditar nesta noite no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, de 1 em diante. A mulher de Samaria. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, cerca de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aí. Depois nós continuamos os versículos seguintes. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer a Deus pela Tua palavra maravilhosa, viva, que produz efeitos em nossa vida, que nos transforma, que nos ilumina. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos faça compreender, Deus, a vontade do Senhor. Fala ao nosso coração através desta porção das Escrituras Sagradas. Tenha misericórdia de nós e abençoa a todos. Com a graça do Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Amados irmãos, um pouco de geografia bíblica. Geografia bíblica para entendermos essa porção das Escrituras. A Palestina, Israel, era dividida em 3 partes principais. Lógico, havia outras províncias, né? Mas ao sul, a Judéia, ficava a cidade de Jerusalém, ao sul. No meio do país ficava a região de Samaria, essa província de Samaria. E ao norte, a região da Galileia, onde Jesus tinha a sua base ministerial, onde tinha a cidade de Nazaré, onde ele nasceu, e a cidade de Cafarnaum, onde ele iniciou seu ministério público. Jesus, em suas viagens, pregando, curando, ensinando, ele viajava de cidade a cidade,
No primeiro momento na região norte, na Galileia. Depois ele descia também a região da Judéia, até Jerusalém, algumas vezes, por ocasião das festas. E normalmente os judeus, eles não atravessavam a estrada, a província de Samaria, usando a estrada principal. Porque os judeus evitavam passar na cidade de Samaria, porque havia um problema há muitos séculos de desentendimento entre os judeus e samaritanos. Havia um mal-estar, havia uma antipatia entre os povos. Os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. Isso porque há cerca de 700 anos antes, os assírios haviam dominado as terras de Israel e refugiado, levado embora os povos da região de Israel para outros países e trazido outras pessoas para aquela região. Houve uma mistura de povos, uma mistura de etnias e uma mistura de religiões. Os samaritanos, então, no Monte de Gerizim, construíram um templo onde eles adoravam o Senhor e uma religião própria, onde eles estabeleceram o Pentateuco como a base da sua fé. Tinha a fé de Israel, mas aceitava apenas os 5 livros de Moisés. Bom, por conta de tudo isso, os dois povos não se davam bem. Os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo até imundo mesmo, e não se misturavam. Mas Jesus resolve atravessar a região de Samaria. Isso é interessante porque no seu ministério ele está mostrando que o reino de Deus veio para alcançar o coração de todos os povos. E assim ele já dava o exemplo disso. E ele atravessa a região de Samaria, diz aqui a nossa porção, chega perto da cidade de Sicar. Alguns consideram Sicar a cidade de Siquém. Outros comentaristas entendem que é apenas uma aldeia perto da cidade de Siquém. A cidade de Siquém é muito importante na história do Antigo Testamento. Coisas importantes aconteceram em Siquém. Fica numa região assim entre 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Até hoje é assim, tem a cidade moderna lá, na mesma localidade. Jesus então chega ali nesse importante lugar e para junto ao poço de Jacó, o patriarca. Bom, Jacó foi um homem, um grande pastor, um grande criador de ovelhas, e ele ali estabeleceu um poço para a criação, para cuidar do seu rebanho, e essa terra, e esse poço, depois foi deixado e herdado pelos seus descendentes. Ele deixou a José, e assim, por gerações futuras. E esse poço era importante, um poço de água. E ali Jesus para, cansado da viagem, muito podemos falar aqui da humanidade de Jesus, mas não vamos atentar hoje. Eu quero atentar esse encontro com Jesus, nessa situação, nesse lugar, nessa cidade, com uma mulher, uma mulher daquela cidade, daquela localidade, uma mulher samaritana. E Jesus decide trabalhar na vida dela. Jesus vai ao encontro desta mulher samaritana e vai trabalhar na vida dela. Eu quero extrair algumas lições sobre isso, irmão? Sobre isso. A mulher vai retirar água do poço e Jesus conversa com ela. Jesus se dirige a ela. Bom, naturalmente já era muito complicado para um judeu se dirigir a um samaritano. Já era complicado um judeu se dirigir a uma mulher samaritana. E já era muito mais complicado ainda, sendo um judeu, um rabi, um mestre, se dirigir a uma mulher. E Jesus se dirige a ela, quebrando todos esses protocolos, quebrando todas essas tradições, quebrando todas as barreiras culturais, religiosas, sociais, quebrando tudo isso. E Jesus se dirige àquela mulher. Ela vem atrás de água. Jesus pede água a ela e ela se surpreende dele falar com ela. No primeiro momento ela se surpreende, ele se dirigir a ela, sendo ela mulher samaritana, sendo ele judeu. Ela mesma diz isso, e Jesus então lhe oferece a água da vida. Olha, se você souber quem está te falando e pedir, ele vai te conceder a água
a água viva. E aí eu quero tirar a primeira lição da nossa passagem, meus irmãos, a lição sobre esse poço. Eu queria ter uma lição sobre esse poço de água. Jesus oferece a ela a água da vida. Jesus oferece a ela a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quem beber, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Jesus estava trazendo algo a ela. Ela entendia aquela linguagem da água, porque ela estava do lado da fonte, uma fonte importante, um poço fundo, cerca de 26 metros mais ou menos, ou seja, que há séculos tinha uma fonte nascente ali, que coisa abençoadora. Mas Jesus estava trazendo justamente algo maior que aquela fonte de Jacó, a água da vida, a vida eterna. E aí a nossa primeira lição, Jesus revela àquela mulher e revela a nós a nossa verdadeira necessidade. Ele conhece a nossa verdadeira necessidade. Ela estava atrás da sua necessidade imediata, saciar sua sede, levar água para a sua casa, para saciar sua família, para fazer comida. Mas o que Jesus tem a nós é algo que transcende as nossas questões, as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades emocionais. Jesus sabe exatamente do que o coração humano precisa. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor conhece o que nós precisamos de verdade, e Ele tem algo a nos dar. Ele tem algo verdadeiro a nos dar, é o alimento do céu, é algo que vem do céu, que sacia a alma, que dá sentido à vida, que preenche o coração. Os homens estão vazios, os homens estão angustiados, tentando encontrar nos elementos da sociedade, elementos da sua vida pessoal, familiar, algo que supra o seu sofrimento, sua dor, sua tristeza, sua angústia. Mas Jesus é aquele que tem a oferecer de verdade a resposta para o ser humano. A verdadeira resposta para a humanidade está em Jesus Cristo. E Ele tem a oferecer à humanidade a água da vida, a solução para o coração humano, suas dores, suas lutas, seus medos, seus sentimentos. Jesus conhece o que a alma humana precisa, e a alma humana precisa de Deus, a paz que vem de Deus, o conforto que vem de Deus, a alegria que vem de Deus. É por isso que Ele oferece à mulher: olha, eu tenho algo maior para você. Se vier atrás de água aqui no poço, eu tenho a água da vida, a vida eterna, a água eterna. E assim Ele convida aquela mulher a crer nele. Porque quando Ele fala assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, está convidando aquela mulher a crer nele, conhecer a Ele e crer nele e descansar nele. Essa é a nossa primeira lição. Nesse texto, Jesus revela a ela e a nós que temos uma verdadeira necessidade. Você tem também uma necessidade maior do que você está pensando. Você está querendo resposta para a tua vida, você está querendo que alguma coisa aconteça, você acredita que aquele fator, aquela questão familiar ou pessoal é a sua maior necessidade. Eu quero dizer que Jesus conhece a tua maior necessidade agora, e Ele vem ao seu encontro, amado irmão, ao seu encontro. A segunda lição que eu quero extrair é da fala de Jesus. Ele primeiro oferece a água. Agora eu quero falar sobre a mulher. A mulher, né? Então, depois de oferecer a água, e a mulher disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. Ela entendia aquilo literalmente, né? Uma água que ela não precisasse mais voltar ao poço. Mas o que Jesus oferecia, algo que transcendia a sua experiência terrena, sua vida aqui, era para a eternidade, a salvação. E agora Jesus diz a ela, versículo 16, Jesus diz a ela: vai, chama teu marido e vem cá. Vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher responde imediatamente: eu não tenho marido. Não tenho marido. Aí replicou Jesus: muito bem, disseste bem. Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Bom, que tremendo. Vamos trabalhar um pouco esta fala de Jesus com ela. No primeiro momento, Jesus mostra, revela, desvenda a ela a sua verdadeira necessidade da alma. A água que vem do céu, a água viva, a água da salvação, a vida eterna. Agora, nesse processo,
ela não ia entender jamais totalmente a oferta da água viva se não passasse por uma transformação interior. Aí o que vai acontecer? Se eu falei do poço, agora eu quero falar da mulher. Jesus revela a ela o seu verdadeiro problema. O seu verdadeiro problema. Havia um problema na sua vida. Havia um problema na sua vida. Havia questões na sua vida não tratadas. Havia questões não resolvidas. O problema dela, e tinha que ser resolvido e tratado, Jesus estava tratando o coração dela. É que ela já tivera muitos maridos. Ou seja, uma vida emocional conturbada, uma vida conjugal totalmente fracassada. 5 maridos anteriores e um que agora nem era o marido dela. E ela já estava tão cansada com isso que já estava aceitando esta situação. Assim é o sofrimento humano. Às vezes as pessoas lidando com as coisas erradas na vida começam a se acostumar com a sua própria história. As pessoas começam a se acomodar com a sua própria história. Já errou tanto, não consegue acertar e começa a se acomodar e se ajustar. É o caso dela. Já estava indiferente à sua situação, totalmente anormal. E Jesus vem revelar o seu coração. Jesus vem desvendar o seu real problema, o seu pecado. Ela estava fora do padrão de Deus, mas vivia fora do padrão de Deus, e se acomodar a essa situação. E Jesus, na sua fala direta, vai chamar teu marido, Jesus tocou o coração dela. Tocou imediatamente o coração dela. Ela entendeu. Ela foi sincera. Ela foi sincera com Jesus. Eu não tenho marido. E Jesus entendeu que ali foi tocado o coração daquela mulher. Ela reconheceu sua história, ela reconheceu o seu erro, ela reconheceu o seu pecado, ela reconheceu o seu problema, diante daquele homem extraordinário que estava desvendando a sua vida, diante do Senhor ali presente. Ela reconheceu a sua dramática história. Como é importante esse confronto de Deus na nossa vida. Jesus confrontou aquela mulher. Jesus está confrontando os homens. Jesus não está apenas oferecendo a paz, o bem material, a prosperidade, a bênção. Jesus confronta o homem com o seu pecado para redimi-los, para restaurá-los, para perdoá-los. É importante passar por esse processo de transformação em nossa vida, de reconhecimento do pecado, de reconhecimento dos nossos erros, de reconhecimento do que nós fizemos fora do padrão de Deus. O homem precisa ser quebrantado, humilhado. Reconhecer que está longe de Deus, que precisa da graça de Deus. Essa mulher foi tratada por Jesus, como talvez muitos que estão nos acompanhando precisam ser trabalhados por Deus, e Deus está oferecendo a você a sua mão estendida de graça para trabalhar, para abrir seu coração, para que você se quebrante, reconheça a sua história, seu pecado, os seus erros, e peça a graça do Senhor, e reconheça isso. Jesus não faz essa confrontação para salvar, porque quando Jesus confronta é para salvar, para restaurar. Vemos numa sociedade que as pessoas enganam uns aos outros, nós enganamos a nós mesmos, e guardamos coisas na nossa vida e não tratamos com as nossas vidas, mas diante de Deus, a nossa capa, a nossa máscara, diante de Deus não funciona. Deus sabe nossos fracassos como pessoa, nossos fracassos como marido, nossos fracassos como esposa, nossos fracassos como filho, nossos fracassos na sociedade, nas relações tantas da vida, nossos fracassos diante de Deus. Deus sabe tudo isso. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe nossas fragilidades, nossas fraquezas. Como é importante que o homem seja tratado por Deus e encontre isso, e como aquela mulher será sincera: realmente eu estou errado, eu preciso da graça. Jesus revela assim o coração do homem. Jesus revela o verdadeiro problema dela. Vai lá e chama teu marido. Era o problema dela. E o teu problema qual que é? Qual é o teu problema? Aquilo que está debaixo do tapete na tua vida e você tem sofrido por isso, tem sido envergonhado diante de Deus. Vai lá, fala com Deus isso, abre o teu coração, confessa a Ele, abre o teu coração, fala com Ele, Ele vai te ouvir. Vai lá humilde diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Confessa e se volta para o Senhor. Meu amado, volta para Deus enquanto é tempo. Volta para Deus. Deus estava tratando aquela mulher, Jesus estava tratando aquela mulher.
Essas são duas lições que nós aprendemos ao oferecer a água no poço. Jesus revela a nossa maior necessidade, que é a salvação. É a água viva, é o que nós mais precisamos. É o que nós mais precisamos, é de Deus e da sua oferta de graça. E no segundo momento, Jesus fala a mulher e revela o verdadeiro problema dela, o problema espiritual, o problema moral, a sua história. Jesus trata isso. Mas uma terceira lição linda que esse texto nos diz, tá? Jesus revela a nossa necessidade, nosso problema, e Jesus agora vai mostrar um caminho para resolver tudo isso, mostrar tudo isso. Versículo 19 em diante diz assim, olha, a mulher responde a Jesus no 19 dizendo, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela já foi tocada, ela já foi iluminada, ela já teve um entendimento maior de quem era aquela pessoa. No primeiro momento surpreendeu porque ele falou com ela, então ela chama de Senhor. Agora ela vai chamar de, eu vejo que tu és profeta. Ela está admirada com ele, então agora ela já está num outro nível de conversa. Jesus já desvendou a sua vida, Jesus já desvendou a sua história. Ele mesmo falou, você teve 5 maridos e esse que ainda não tem. Ele mesmo disse a ela. Ou seja, nisso ela viu a diferença de Jesus. Aí ela continua dizendo, conversando agora já no outro nível, entendendo Jesus como um profeta que conhece a sua história. Aí ela disse assim, olha, acompanha o raciocínio, no 20. Ela disse a Jesus, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Coisa linda, né? É o processo, Deus trabalhando naquela mulher, porque Jesus foi ao encontro dela em Samaria. Vejam já a soberania, a providência e a graça do Senhor Jesus, que resolveu ir passar na região de Samaria, e foi ao encontro desta mulher, fora da cidade, no poço. Quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, onde nós estejamos. O plano de Deus na vida daquela mulher, como na vida de tantas pessoas, e na minha e na tua vida também. É o Jesus gracioso. Foi até ela, revelou a sua história e apresentou a oferta da graça da água viva. E essa mulher, abrindo o coração para Jesus, ela diz, olha, eu tenho uma religião, eu tenho uma fé, nós somos samaritanos, nós adoramos a Deus. Eu sei que vocês judeus adoram em Jerusalém, nós também adoramos a Deus aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Eles construíram um templo lá atrás no passado, e eles adoravam, a concepção deles, a Deus no templo em Gerizim, seguindo a religião dela. Ou seja, ela quis justificar que ela tinha uma fé, que ela tinha uma história, que ela tinha uma tradição religiosa, que ela tinha um conceito religioso. Mas Jesus agora vai trabalhando o coração dele, vai tirando as barreiras. Primeiro a barreira moral, a questão do pecado, agora os conceitos religiosos que ela tinha. Ela tinha um conceito religioso, ela não conhecia Deus de verdade. Ela não conhecia Deus verdadeiramente, embora tivesse uma religião, e uma religião muito parecida com a religião dos judeus.
Elas tinham o livro de Moisés como base e a fé de Israel como base, mas não era a religião verdadeira e não era o Deus verdadeiro. E o que Jesus está querendo ensinar aqui não é acerca da adoração. Jesus está querendo ensinar aqui acerca de Deus. Muitas vezes usamos essa passagem para falar de adoração, sim, mas Jesus está querendo falar acima de tudo de Deus. Não é como ser adorado, mas como conhecer a Deus. Vocês acham que Deus está nesse monte? Ou Deus está em Jerusalém? Se bem que o Senhor, no passado, escolhera Jerusalém para ali colocar o seu nome, onde o templo foi construído e a fé de Israel foi proclamada e Deus foi adorado ali. Mas o Senhor, na sua revelação, culminou na pessoa de Jesus. E Jesus está mostrando justamente a ela que a verdadeira adoração agora ao Pai que é Espírito, ao Pai que é Espírito, não é físico, não é material, não é um totem, não é uma imagem, não é coisa nenhuma. O Pai que é Espírito reivindica e clama e pede e procura adoradores que o adorem verdadeiramente, não na mentira de Samaria ou das religiões pagãs, mas verdadeiramente. Verdadeiramente, Jesus está mostrando o caminho de Deus para aquela moça, Jesus está para aquela mulher, o caminho que passa pela verdadeira adoração, que não é nem no monte de Gerizim. Sicar ficava bem no sopé, bem assim, bem no vale, ao lado do monte de Gerizim e do monte Ebal, ficava bem abaixo, bem próximo. E Jesus, é como se Jesus certamente, tanto ela como Jesus estavam olhando para o monte Gerizim. E Jesus está mostrando a ela o seguinte: olha, não é aí que Deus está, não é aí, não é nesse monte que você está olhando, não é nesse monte que Deus está presente, e nem é nessa adoração da sua religião que Deus está presente. Você precisa conhecer o verdadeiro Deus, e nem é em Jerusalém também, porque não depende do lugar, Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus habita em todo lugar. Ou seja, é mais do que uma questão de forma de adoração, é conhecer o Deus a ser adorado, é o Deus eterno, esse Deus que o Filho veio revelar, o Pai. Por isso que ele chama de Pai. É o Pai, é o que ela precisava conhecer, é que você precisa conhecer. Às vezes, como ela, tentando justificar Jesus a sua crença, justificar diante de Jesus a sua fé, e Jesus trabalhou graciosamente com ela. Muitos de nós tentamos nos justificar com a nossa tradição religiosa, com nossos conceitos religiosos, com nossos valores religiosos. Queremos justificar diante de Deus, mas eu creio, mas eu tenho temor, mas eu penso assim, eu fui criado na igreja ou nessa religião. Eu quero dizer a você que acima de tudo, mais do que tudo isso, a história que nós temos, a tradição que recebemos, seja qual for, ela tem que ser assim, filtrada, ela tem que ser tratada, assim, tem que ser trabalhada, tem que ser tratada por Deus, o conceito do verdadeiro Deus. É o Deus que apresenta na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus, na sequência, diz assim, olha, e ela fala, não, eu sei que o Messias, quando vier nos anunciar essas coisas, eu sei que o Messias chamado Cristo, quando vier, vai ensinar tudo isso acerca da adoração. Aí aqui temos uma das revelações mais maravilhosas dos evangelhos, mais extraordinárias. Jesus se revela diretamente como o Cristo. É uma das poucas expressões nos evangelhos em que Jesus se revela. Ele diz a ela, eu o sou, eu que falo contigo. Isso é graça. O Pai se revela no Filho, o Pai se revela em Jesus. Você conhece a Jesus, você conhece o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não se revelou assim aos judeus, Jesus não se revelou aos sacerdotes, em nenhum lugar, tanto que até Jesus repreendia as pessoas que o seguiam para não dizer, repreendia os espíritos imundos que queriam declarar a sua condição de Messias e Cristo, ele repreendia os espíritos, mas a essa mulher, ele se revelou, eu sou o Messias,
porque o encontro com Deus depende de Cristo. A verdadeira adoração, conhecer Deus e adorar a Deus verdadeiramente, depende de ter um encontro com Jesus. Não depende da religião, da igreja, do templo, da casa, não importa. Depende de ter um encontro com Deus através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim. Então a verdadeira adoração é cristocêntrica, é por meio de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, porque não há oração que chegue aos céus se não for por meio de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Redentor, Ele é o enviado, Ele é o prometido. Todo o Antigo Testamento, toda a história, a economia da salvação, a história do Antigo Testamento, as profecias, os acontecimentos, o que Deus manifestou antes dos tempos, foram cumpridos na pessoa de Jesus. Ele é o Cristo. Que coisa tremenda. E Ele se revela a ela, aquela mulher: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe seu coração nesta noite, amado. Que seu coração seja tomado da graça e você venha a Jesus, você entenda que Jesus é o Redentor, é o teu Salvador, que você é salvo por Jesus. Nós somos salvos por Jesus, somente por Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós confessamos: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele morreu lá na cruz pelos meus pecados, Ele me reconciliou com o Pai, Ele te reconcilia com o Pai. O que Ele fez lá na cruz foi por você, amado, foi levar os teus pecados, tuas enfermidades, tuas transgressões. Jesus levou lá na cruz por mim e por você. Creia nisso, amado, e receba de graça a vida eterna. Jesus transformou aquela mulher, Ele transformou a história daquela mulher. Jesus curou aquela mulher, Jesus curou a alma daquela mulher, Jesus salvou aquela mulher, porque Ele é o Cristo, Ele veio salvar. Assim como Ele nessa noite, Ele quer salvar a tua casa, salvar o teu coração. Não lance diante de Deus a tua história e sua tradição religiosa. Isso não é nada. Minha história, tradição não é nada diante da revelação maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele está a verdadeira adoração a Deus, é em Cristo. Que coisa maravilhosa e tremenda, amado irmão, o que aconteceu com aquela mulher. Você entendeu essa mensagem? Jesus vai ao encontro dela em Samaria, atravessa a região de Samaria. Isso é graça. Ele, cansado, vai até o poço de Jacó, no meio ali daquela região montanhosa, cansado de viagem, porque ele tinha um plano para se encontrar com aquela mulher naquele dia e naquele horário. E a ela ele oferece a água da vida, a água viva, a vida eterna. E a ela ele se dirige para transformar o seu coração, para revelar o seu problema, sua história, seu problema, seu pecado, porque Deus faz assim com a gente. Ele conhece o que está acontecendo dentro do nosso coração e alma. Ele tem o melhor para nós. Nesse processo, que é nos mostrar o caminho da salvação, a água, mostrar a nossa situação, mas Ele mostra o caminho para Deus. Não é Gerizim, não é Jerusalém, não é religião essa ou aquela, mas é Ele mesmo. Ele é o caminho que leva ao Pai. E o Pai, que é Espírito, é por meio do Filho adorado assim, em Espírito e em verdade. Que essa mensagem encontre lugar no teu coração. Guarde essas 3 palavras. Quero que você guarde essas 3 palavras aqui no teu coração: o poço, a mulher e o monte. Guarde isso. Lembre sempre disso. O poço, a água viva. A mulher, chama teu marido. E o monte, os verdadeiros adoradores. Olha, dá para entender bem essa mensagem tão linda de Jesus. Mensagem de amor, mensagem de graça, amado irmão. Jesus oferece a água viva porque Ele supre a maior necessidade do ser humano, que é a vida eterna. A maior necessidade que você tem está em Jesus Cristo, e é a água da vida. A água da vida. Temos muitas necessidades, é óbvio, questões materiais, questões emocionais, questões psicológicas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, meu irmão, mas não vai no periférico. Deus sabe o que você realmente precisa, é a graça do Senhor.
sabe? É fluir no teu coração o Espírito Santo de Deus, trazendo força, trazendo plenitude, trazendo alimento do céu na tua alma, no teu coração. É água viva, é o que você mais precisa acima de tudo, amado irmão. Às vezes nós estamos tateando em busca de respostas para o nosso coração e a nossa situação. Mas Jesus é a resposta, Ele tem a resposta para satisfazer as suas necessidades maiores, tá bom? A segunda lição, Jesus revela a situação da mulher, revela o maior problema do homem, o seu pecado. E Jesus, finalizando, ensina sobre o verdadeiro Deus. A adoração não está no monte, nem na forma de adoração, mas no conhecimento de Deus através de Jesus. A adoração não está nos conceitos que você tem de Deus, os conceitos que você tem de igreja e de cristianismo. Nada disso. Isso daí não é nada. As tuas projeções, as tuas imagens, mas no que é revelado na Escritura Sagrada. A verdadeira adoração está no encontro que você tem de fé, adoração e gratidão ao Pai por meio de Jesus Cristo. Aí sim, flui a verdadeira adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe, amado, com esta mensagem. Que a graça do Senhor, aquele que oferece a água da vida, enche o teu coração e a teu lar com a presença do Senhor. Com graça, com ânimo, com força, com alegria, com alento, com conforto espiritual acima de tudo. E o trabalho no teu coração, te libertando dos pecados, te livrando, sarando tua alma e te trazendo a presença do Pai em adoração, em espírito e em verdade, dia a dia, independente das circunstâncias, independente da situação. Estamos isolados, não podemos ir na igreja por enquanto. Olha, vai ficar assim, 1 mês, 2, 3, talvez 5 ou 6 meses. Talvez, seja firme, irmão. Não se desespere, não. O que é isso? Sua fé vai ser abalada por causa de 5, 6 meses, por causa de algumas questões que temos que enfrentar com paciência e perseverança. O mundo não acabou, a igreja não foi destruída, a igreja não foi vencida, a igreja nunca será vencida. A igreja não deixa de ser igreja porque não está podendo se reunir no ajuntamento. Ela sempre será igreja. Igreja vitoriosa, igreja de Cristo Jesus, amado. Então fortaleça o teu coração, seu ânimo, sua fé. Seja um adorador em todo tempo, em todo lugar, em espírito e em verdade, todo dia, todos os dias, com sua vida, com sua fé, com seu testemunho, com sua perseverança, com sua coragem, com sua firmeza, e glorifique assim ao teu Pai e ao Cristo que você serve, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe tua casa. Oremos. Obrigado, Deus, por esta palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Obrigado porque aprendemos nele acerca da verdadeira adoração ao Senhor, ó Pai, verdadeira adoração. E que o Senhor sacie nossas necessidades supremas, maiores, com a água viva, com aquilo que vem do Senhor, o alimento espiritual. Tenha misericórdia, conforte o coração dos irmãos, fortalece a sua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, fique com Deus, uma ótima semana na presença do Senhor.